Bem, nós estamos numa sequência de palavras. Eu queria que a partir de agora você desse absoluta atenção, porque o que está sendo exposto nesses dias, ele pode mudar a tua forma de viver, a tua forma de ser, pode mudar o teu estilo de vida, ele pode mudar a casa que você mora, ele pode mudar o padrão que você vive em todas as áreas, espirituais, ministeriais, familiares. Semana passada, nós começamos citando 2 João 8, que diz assim: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes o completo galardão. Aqui o apóstolo João está explicando que é possível a uma pessoa perder aquilo que ela conquistou em qualquer área. Você pode perder a sua família, muitos aqui já chegaram a perder a sua família e recuperaram, formaram outra. Você pode perder a tua dignidade, você pode perder a tua sanidade, você pode perder a sua saúde física. E o apóstolo João está dizendo: tome cuidado para não perderes aquilo que temos realizado com esforço. E a palavra de Deus, ela nos estabelece padrões de pensamento para que nós não percamos aquilo que temos recebido. Uma coisa é você conquistar, outra coisa é você manter aquilo que você conquistou. Amém? E nós falamos sobre esse assunto, que é a honra. A honra. Assunto esse que não tem sido falado muito. Virtude essa que tem sido abandonada. E por essa virtude ter sido abandonada, muitos não sabem como se comportar e perdem aquilo que conquistaram, ou nem conquistam aquilo que eram para conquistar por causa da desonra. A honra, ela pode ser, como que diz, que para que nós não percamos o completo galardão. É bom lembrar que toda honra, ela tem uma recompensa. Fala recompensa. Então, galardão quer dizer recompensa. Então, a honra, ela promove recompensa. Quantos gostariam de ser recompensados aqui? Sempre recompensados. Então, irmãos, a desonra, ela impede a recompensa. A recompensa, ela pode ser completa, ela pode ser parcial e ela pode ser nenhuma. Como que a recompensa é completa? Quando você é completo na honra. Quando a sua recompensa é parcial, quando você honra parcialmente. Quando a sua recompensa é nenhuma, é quando você não honra de nenhuma forma. Eu estou recapitulando. Nós lembramos da história de Jesus, que Jesus ele chega em Nazaré, que era a cidade onde ele foi criado, onde ele trabalhava com o pai dele na carpintaria. O pai dele, ele viveu todo o seu tempo, a sua infância, a sua juventude e uma parte da sua idade de homem. E ele começa o ministério dele com 30 anos. E nesse tempo que ele vivia em Nazaré, ele foi uma pessoa comum, uma pessoa santa, que não fazia nada errado, mas ele não manifestou grandes coisas. A única manifestação que nós vemos, ele com 12 anos, lendo a palavra de Deus, mas fora disso não há registro na Bíblia. Então aquelas histórias que se conta, que Jesus foi criado no Tibete, sei o que lá, ressuscitava passarinho, papo furado. Isso não tem na Bíblia. Então até os 30 anos, ele teve uma vida comum, vivia comumente. E ele começa seu ministério, começa a fazer coisas tremendas, curar enfermos de tudo quanto é tipo de enfermidade. Mas quando ele chega em Nazaré, acontece uma coisa estranha. A Bíblia diz que ele não realizou milagres naquele lugar.
E a Bíblia diz que ele não pôde realizar. E é muito estranho, porque Jesus é Deus e Jesus pode tudo. Mas esse não pôde é uma palavra que determinava não a impossibilidade. Se ele quisesse realizar, ele realizaria. Só que esse não pôde é que ele, Jesus, como sendo Deus, ele não contraria os seus próprios princípios. Fala assim, princípios. Fala assim, a honra é princípio. E o próprio texto que nós lemos fala o porquê. Porque quando ele chegou em Nazaré, as pessoas falam assim, não é esse daí o filho do carpinteiro? Ele fez o telhado da minha casa. Esse daí não é aquele que brincava com os nossos filhos? Esse daí estava no mesmo time que o nosso filho? É Jesus. E a Bíblia diz que ele não realizou milagres naquela cidade. Por quê? Por quê? Faltou? Porque eles consideraram ele comum. A palavra honra, nós vimos o que é honra. Honra é dar valor. Honra é não considerar coisa comum. Honra é você atribuir qualidades. Honra é você dar atenção. Honra é você presentear. Fala assim, presentear. Toda vez que você presenteia alguém, você está... E a desonra é o contrário. É quando você considera como coisa comum, quando você considera como aquilo não valendo nada, quando você considera, em alguns casos, a desonra é tão radical que aí a pessoa parte de não considerar importante, parte para um outro extremo que é de humilhar, que é de desacatar, que é de ofender aquele que merecia receber honra, ou aquilo que merecia ser honra e não recebe. Nós precisamos honrar os nossos pais, precisamos honrar o nosso corpo, precisamos honrar o nosso trabalho, precisamos honrar a nossa esposa, honrar nosso marido, tem várias coisas que nós precisamos honrar. Nós vamos falando ao longo desses domingos, e vamos falar da honra. É bom lembrar, queridos, que quem não aprender, fala para o teu irmão assim, se você não aprender honrar, se você não aprender sobre essa virtude, infelizmente, você não terá qualidade. Então, a pessoa que não honra, ela se desonra. A pessoa que não honra, repete comigo, a pessoa que não honra, ela se desonra. A palavra de hoje tem o título de pleno galardão. E nós vamos continuar nessa ideia. Eu vou começar contando. Hoje nós vamos ler bastante textos, amém? Por isso que eu falei para você apontar para lá, porque eu nem vou pedir para você procurar aí. Espero que o pessoal da mídia esteja bem esperto, porque nós vamos ler muitos textos. A argumentação ela é bíblica. Jesus ele chega em Cafarnaum. Eu estive nessa cidade, eu e a pastora estivemos nessa cidade, uma cidade de pescadores. E nós chegamos a ver um barco que é da época de Jesus, que eles recuperaram ele de dentro de um lamaçal, e eles conseguiram recuperar esse barco, colocando produtos químicos e plastificando esse barco, que lembra muito o tipo de barco que Jesus andava. E Jesus, nessa cidade, provavelmente onde Pedro morava, onde aconteceram alguns milagres, nós falamos semana passada daquele paralítico que foi, daquela pessoa que foi colocada, né, que entrou pelo teto, e foi tudo em Cafarnaum. Mas em Cafarnaum aconteceu um outro episódio. Um certo soldado romano, um centurião, ele se aproxima de Jesus, e ele chega e pede para que Jesus curasse o seu servo. E para você ter uma ideia, aquele local estava sendo dominado por esses caras. Um centurião era um comandante romano designado por Roma para apoiar
a tomada de espaço, a tomada daquela região. E ele chega diante de Jesus, um estrangeiro, um cara que não era judeu, que não conhecia, nunca tinha estudado um monte de teologia, nunca tinha se aprofundado nas leis do judaísmo, nunca foi um saduceu, nunca foi fariseu, nunca foi maçoreta, nunca foi doutor da lei, mas é um homem que orava e um homem que prestou atenção em Jesus e sentiu e percebeu que Jesus era um homem que merecia ser honrado. E ele chega em Jesus e diz assim, e esse lhe suplicou que curasse seu servo paralítico, que sofria terrivelmente, atormentado por dores. Jesus concordou e falou, tá bom, eu vou curá-lo. Isso é Mateus 8, versículo 7. Perdão, não falei para vocês, né? Mateus 8, versículo 7. No versículo 8, Mateus 8, 8 diz, o Senhor, não sou digno de que entres na minha casa. Presta atenção. Presta atenção, querido. Jesus chega, um centurião, um camarada, o que ele era naquele lugar? Uma autoridade. Uma pouca autoridade? Não, uma alta autoridade. Para você ter uma ideia, um centurião, esse soldado, ele é responsável, não é? Vai falar assim, é responsável por 100. Não, ele não é responsável por 100. Na verdade, ele é responsável por 6.000 pessoas. E, logicamente, que ele precisa de 100 caras para ajudá-lo na condução dessas 6.000 pessoas. Então, um homem que tem autoridade sobre uma multidão de soldados, não é uma multidão comum, não é um monte de gente. Autoridade sobre um soldado, então você tem um cara armado que está por sua conta. E ele tinha 6.000 soldados debaixo da autoridade dele. Ele chega diante de Jesus, uma pessoa que há pouco tempo tinha sido desprezada em Nazaré, porque era o amiguinho lá, que era o carpinteiro. Ele chega diante de Jesus e pede para Jesus curar o empregado dele. Provavelmente alguém que ele tinha autoestima. E Jesus falou, tá bom. Eu vou lá na tua casa e vou curar ele. E ele falou assim, não, Senhor, na minha casa não. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Como a gente costuma dizer, né? Na minha humilde casa, né? O que ele estava dizendo com isso? Ele estava dizendo que Jesus estava diante dele, um homem, ou uma pessoa, ou um ser, que era tão grande, que era tão maravilhoso, que era tão honrado, que era tão poderoso, que era tão digno de ser adorado, que ele entrar na minha casa seria uma afronta. Seria uma afronta. Como pode alguém tão grande, como pode alguém tão poderoso, tão majestoso? É como se você ficasse sabendo que, sei lá, um personagem, eu nem vou falar nenhum político brasileiro, que eles estão meio mal na fita, né? Mas, sei lá, uma pessoa de muito famoso, de repente você ficasse sabendo que vai na tua casa. Né? E aí você fala assim, uau, a minha casa, como que ele vai reparar na minha casa? Tem muita gente que não convida, né, as pessoas porque acham que as pessoas vão reparar. Muitos não me convidam porque acham que eu vou reparar e estão certas, eu reparo mesmo, né? Porque eu não sou cego, não sou surdo, eu tenho olfato, né? Mas eu reparo, mas eu sou misericordioso, porque Deus tem sido misericordioso comigo também, e Ele tem entrado na minha casa sendo quem eu sou. E ele disse, não, Senhor, na minha casa não. Quando Jesus ouve isso, versículo 10, capítulo 8, versículo 10, ele diz assim, ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Espera aí.
Ele demonstrou fé. Jesus está dizendo, queridos, que o centurião era uma pessoa que tinha tanta fé, fala assim comigo, tanta fé. Deixa eu dar uma pausa aqui no que eu estou falando. Queridos, eu quero que vocês respondam, tá? Eu não quero pregar sozinho aqui, eu quero pregar junto com você. Então não durmam, por favor. E eu quero que a minha equipe fique em guerra. Fala para o teu irmão assim, Jesus percebeu nesse homem tanta fé que ele comparou que ele tinha mais fé do que todos os judeus da época. Pergunta, João Batista era judeu? Pergunta, Maria, mãe dele, era judia? Pergunta, Pedro era judeu? Paulo era judeu? Paulo não existia ainda. Existia, mas não estava lá ainda. Dá para entender que nos 30 anos que Jesus viveu, ele nunca viu uma pessoa com tanta fé. Mas o texto fala de fé. O texto está dizendo que chegou um homem cheio de fé diante de Jesus e disse, cura não. O que nós vemos é um homem cheio de honra. Fala para o teu irmão assim, honra. A honra é o veículo da fé. Isso é para vocês, isso aqui não está escrito lá no meu, Deus deu agora. A honra é o veículo da fé. Ou seja, Jesus nunca havia visto ou ouvido alguém com tanta fé. Como que ele fez qual foi o critério que ele usou para fazer essa análise? Uau, esse homem cheio de fé. Por causa da honra. Sabe qual é o problema, queridos? Por que eu falei para a minha equipe estar em guerra? Por que eu falei para você não dormir? Por que eu falei para você ficar esperto? Porque nós brasileiros e a cultura ocidental é uma cultura que tem sido atacada nesses últimos 500 anos para que nós desaprendêssemos essa virtude da honra. Porque, lógico, se nós não honrarmos, nós não teremos legalidade para tomarmos posse daquilo que só a honra pode. Porque sem honra é impossível. Pastor, não é fé não? Então, irmãos, a fé, ela é demonstrada através da honra. Pessoas que não honram aquele que deve ser honrado, eles não recebem o benefício daquilo que tem que ser honrado. Eu estou tocando aqui, queridos, em coisas muito profundas. E eu repreendo qualquer tipo de pensamento que venha sobre sua mente agora, de que eu estou com terceiras, segundas intenções, em nome de Jesus. Eu estou ensinando como você ser uma pessoa que honra. Você colocar em questão uma direção daquele que sustenta você. Como muitos de nós fazemos. Fazemos isso com Deus e fazemos isso com Deus através daqueles que Deus coloca nas nossas vidas. É uma forma de desonra a Deus. E desonrando, nós estamos quebrando um princípio. Jesus, ele não pôde curar naquele lugar, porque aquele povo simplesmente o estava desonrando. Tanto é que ele chega dizendo, naquele texto que nós lemos semana passada, não vou pregar de novo, ele chega a dizer o seguinte, que aquele que profeta, ele não é, os profetas não costumam ser honrados na sua terra. Por quê? Exatamente por isso, porque as pessoas não consideram ele importante. Fala para o teu irmão assim, Deus tem toda a importância. Toda a importância. Mais do que você imagina. Fala para o teu irmão assim, você só receberá os benefícios de Deus na medida da tua honra. Você repetiu que nem papagaio ou você entendeu o que você falou aqui?
Você foi ensinado a não honrar ninguém. Nós somos ensinados a desonrar aqueles e aquilo que Deus colocou. E por isso, não tomamos posse de tantas bênçãos ou não temos a recompensa. No dia do juízo final, existirão 2 tribunais, o tribunal de Cristo e o tribunal branco. O tribunal branco foram aqueles que desonraram totalmente a Deus e os seus emissários. Porque não ouviram o Evangelho, não consideraram os emissários, os evangelistas, os pregadores como pessoas tolas. E disseram, eu vou viver a minha vida da minha forma. E esses estarão diante do tribunal branco que os levará para um lugar que finalmente eles vão honrar a Deus. Porque eles vão estar lá, naquele lugar, dizendo, uau, realmente Deus é Deus. Só que vai ser tarde demais. E terão outros que, apesar de aprenderem que tinham que honrar totalmente a Deus, ficaram negociando a sua honra. E dizendo assim, até aqui eu honro a Deus, e daqui em diante eu não honro a Deus. Eu honro com a minha dança, mas não honro com a minha palavra. Eu honro com a minha dança, com a minha palavra, mas não honro com a minha dedicação. E assim vai, e assim se vai. São pessoas que serão julgadas, porque as obras deles mostrarão o quanto eles honraram a Deus. Quem está entendendo? Deixa eu falar uma coisa, você que teve problemas familiares, você que não teve bons exemplos de homens, de pai, de mãe, de parentes que não honraram o casamento, que não honraram você como filho, você tem certamente uma grande dificuldade de honrar lideranças, ou honrar dignidades, ou honrar a Deus. Porque quem teve problemas com autoridade tem grandes problemas. Algumas pessoas não sabem o que é honra. Quando eu vou fazer um casamento, quando eu vou ministrar num casamento, quem já percebeu isso, que eu falo assim, uau, está todo mundo vestido de príncipe e princesa, porque o casamento é uma coisa honrada. Nós usamos anéis de ouro para simbolizarmos o casamento, porque o casamento é uma coisa muito nobre. Toda essa questão de nobreza, de corte, de honra. Pessoas que não querem, não entendem corte, por exemplo, acho que corte é nem estuda, não sabe o que é honra, e tem uma dificuldade com honra. São pessoas que foram feitos assim, foram gerados antes do casamento, e de uma forma desonrosa. Logicamente que Deus conserta todas as coisas, Deus não leva em conta o nosso tempo de ignorância, mas a questão é que uma vida de desonra leva a uma vida de esterilidade, uma vida de não compreensão desse tipo de coisa. Nós costumamos desprezar aqueles que deveríamos honrar. E não desprezamos porque a gente é ruim, porque a pessoa está fazendo maldade. Não, ela desonra porque ela não foi ensinada. Só que nessa noite você está sendo ensinado. Nesses dias você está sendo ensinado a ser alguém de honra, homens e mulheres de honra. Jesus, ele fala, tá bom, então o teu servo lá onde ele está sendo curado. Quando Jesus ele diz assim, eu vou na tua casa, e ele diz assim, não, Senhor, não precisa ir na tua casa. Você sabe por quê? Porque eu sou homem de autoridade. Olha só o que ele fala. Eu sou um homem de autoridade. Eu sou um homem que quando eu mando um soldado ir, ele vai. Quando eu mando ele voltar, ele volta. Se eu mando ele parar, ele para. Então, como eu reconheço a tua autoridade, eu sei que o Senhor pode, onde o Senhor está, mandar o meu servo ficar curado, e onde ele estiver, ele será curado, porque o Senhor tem autoridade para isso. Ou seja, esse centurião, um homem que entendia de quê? De honra, e entendia de autoridade. Fala para o irmão, autoridade. Presta atenção no que eu vou falar agora, querido. Existem 2 princípios que regem o universo. Um é a autoridade. Autoridade
não é um atributo, autoridade é uma pessoa, é Deus. Você pode inclusive chamar dele ou autoridade. Ele é a autoridade soberana sobre todas as coisas. Existe um outro princípio que também está presente no universo que chama-se desobediência ou rebeldia. A vida que nós passamos aqui nesse planeta é para decidirmos nos pormenores, em cada detalhe, qual lado que nós penderemos. Penderemos para a autoridade ou penderemos para a desobediência? Nós cristãos deveríamos ser chamados obedecedores. Eu vou contar aqui uma outra história da mulher sírio-fenícia. Sírio-fenícia, essa mulher era uma mulher grega sírio-fenícia. Ela é de origem sírio-fenícia, mas morava na Grécia. E procurou Jesus na região da Judéia. Veio de longe, porque a sua filha estava enferma. A sua filha estava muito, muito, muito enferma. E a causa da enfermidade da sua filha eram demônios. Fala para o teu irmão assim, algumas enfermidades não são físicas. São físicas, mas são causadas por demônios. Então, quando você for orar por alguém que está enfermo, você primeiro ora, você fala, Senhor, for algum espírito aqui, eu repreendo em nome de Jesus. Se você tiver discernimento, já repreende de cara. Porque muitas vezes só nisso aí que você manda embora, a pessoa fica boa. E ela chega para Jesus e fala, por favor, Senhor, liberta minha filha. Liberta minha filha que está com problema. Está enferma, está doente, está endemoniada. E Jesus não dava atenção para ela. Jesus não dava atenção. E ela insistindo. Jesus, fala para o teu irmão assim, Jesus gosta de gente insistente. Então não tenha medo de insistir. Amém? Fala assim, pastor Railinho, ele gosta de gente insistente também. Eu gosto de gente insistente porque gente insistente é gente que Deus gosta. Insista, não desista, insista. É muito bom, gente insistente. E ela insistindo, por favor, Senhor, por favor, é a filha dela. Quando nós amamos alguém, a gente faz qualquer coisa, sim ou não, para salvar. Aí Jesus, ele teve um momento que ele olha para essa mulher e ele disse o seguinte, mas Jesus lhe disse, deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Eu já vi um monte de pregador falar desse texto, falando que Jesus aqui estava falando de uma forma carinhosa, cachorrinho. Então, isso aí demonstra que você vê alguém falar isso, infelizmente essa pessoa ela não estuda contexto cultural. Está vendo? Meus alunos aí de teologia. Porque para um judeu, irmão, chamar alguém de cachorro, mesmo sendo cachorrinho, se para nós já é feio chamar a mulher de cadela, agora imagina para um judeu que considera cachorro como fosse uma barata. O judeu, ele considerava cachorro como um animal imundo. A mulher vem e pede para ele para curar a filha, e ele diz assim, não, eu não vim para isso, eu vim para dar atenção para o judeu só. E não é bom que eu fique pegando a comida dos filhinhos e dando aos cachorros. Está diante daquela mulher o ser mais poderoso que já pisou nesse planeta. De repente, essa pessoa, você vai lá com toda a educação, faz um pedido, não está pedindo nada errado, você está pedindo para salvar a tua filha, e aí esse homem vai e olha para a tua cara e te chama de cachorro?
Espera aí, Senhor. Espera aí, ô Jesus. Então quer dizer que eu sou cachorro? É isso mesmo? Eu vim aqui na boa. Eu vim aqui conversar com o Senhor e o Senhor me chama de cachorro, vem me ofendendo. Isso aí isso é racismo, viu? Eu posso denunciar você para a Rede Globo. Nunca fui tão humilhado em toda a minha vida. Você está falando assim comigo porque você não está no público, você não está aparecendo na mídia, você não está aparecendo para todo. E agora que só está nós aqui, ninguém vai confirmar se eu falar isso aqui que o senhor falou. Foi essa a reação da mulher? Foi essa a reação da mulher? Ela olha para Jesus. Sim, Senhor. Mas os cachorrinhos, debaixo das mesas, comem as migalhas das crianças. Vocês estão entendendo o que a gente está falando aqui essa noite? Ela olha para Jesus, ela vê que ele é um ser honrado. Eu não entendi bem o que ele está falando. Eu não sei porque que ele falou isso daí. Eu não sei porque ele tomou essa decisão. Mas eu me submeto a essa decisão que ele tomou. Eu honro. E disse assim, tudo bem, eu sou cachorra mesmo. É isso mesmo. Se o Senhor me vê dessa forma, está tudo certo, mas por favor, cura minha filha. Aí que está a diferença de um cristão e de um que não é cristão. Um cristão verdadeiro, ele não se importa com aquilo que o Senhor ou que a autoridade determina. E Jesus responde para ela, olha, por causa dessa palavra que você falou, pode ir. E naquele momento a Bíblia diz que o demônio saiu da menina. A menina foi curada. Fala para o teu irmão assim, fala para o teu irmão, a mulher poderia ter desonrado Jesus. Ela estaria coberta de razão. Só que diante da honra, as nossas razões caem por terra. Nós não vivemos por razões, nós vivemos pela fé, pela verdade. Não é a tua opinião que conta, é a verdade que conta. Na dúvida, honre. Ah, Jesus. Olha que 1 Samuel 2,30 diz, parte B, diz assim, porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honra, eu honrarei, porém os que me desprezam serão envilecidos ou desprezados. Fala para o teu irmão assim, quem honra a Deus será honrado, e quem despreza a Deus será desprezado. Toda vez que você se sentir desprezado, é porque você está desprezando. Tem gente que fala assim, fulano não me valoriza, é porque você não está valorizando fulano. O meu líder não liga para mim, é porque você não está ligando para o teu líder. Minha mãe só se importa com o meu irmão, presta atenção no que seu irmão faz para sua mãe. Porque tem gente, é o seguinte, que não dá um presente, não dá um beijo, não dá um abraço, não conversa, e quer ter a mesma atenção e o mesmo carinho. Os pais, eles amam os filhos tudo igual. Só que algumas pessoas são mais próximas do que as outras. Por quê? Porque gostam de honrar. Eu faço parte de uma equipe de 12 pastores,
E eu tenho uma equipe de 12 pastores que estão abaixo de mim, que estão debaixo da minha cobertura. E em todos esses grupos que eu costumo tratar, eu vejo. E os meus 12 também têm equipes, e eu vejo alguns que são próximos dos meus 12, outros são mais distantes. Aqueles que são mais próximos são mais férteis. Aqueles que são mais distantes são mais estéreis. Algumas pessoas simplesmente, elas não aceitam o jeito, não aceitam a direção, não aceitam a doutrina, mas não falam nada, ficam lá porque são pessoas acostumadas à desonra. São pessoas estéreis, que ganham filhos e perdem os filhos. Que ganham empregos e perdem os empregos. Que conquistam posições de autoridades e perdem a posição de autoridade, porque não sabem honrar. Porque a força da tua liderança está baseada naquele que o suporta, naquele que te dá suporte. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Espero que sim. Quando o texto diz assim, indignos serão envelhecidos, ou seja, indignos, desprezados, não terão respeito, não terão a atenção. Olha só um outro caso, está em Marcos 14, de 4 a 5. Uma certa mulher chega diante de Jesus, pega um vaso de alabastro, um vaso de perfume caríssimo, e derrama sobre os pés de Jesus, sobre a cabeça de Jesus, sobre o corpo de Jesus, que vai até os pés. Ela ungiu o corpo de Jesus inteiro com aquele óleo, ela quebrou o vaso, quebrou. Era um vaso de perfume que ela simplesmente quebra sobre Jesus. O que ela estava fazendo com Jesus? Ô queridos, boa noite. O que ela está fazendo com Jesus? Honrando. Olha só, olha a reação. Marcos 14, de 4 a 5. As pessoas que estavam em volta vendo aquilo lá, que elas ficaram? Indignadas. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que esse desperdício de bálsamo? Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Fala assim, 300 denários. Denários quer dizer diárias. 300 denários. É o salário, querido, de um ano praticamente. Um ano ele tem 365 dias, tirando os feriados e finais de semana, dá mais ou menos uns 300 dias. É o pagamento de um trabalho de um ano inteiro. Uma pessoa que tem uma certa profissão meio afirmada, calculando por baixo, ela recebe na faixa de 2.000 por mês. Varia de 1.000 até 2.000 por mês, o salário médio da população do Brasil. Isso dá um total de 24 mil reais. Então você pega agora um vaso que vale 24 mil reais e derrama sobre uma pessoa, com sinal de que ela estava honrando. E qual foi a reação? Para que esse desperdício, ou seja, para essas pessoas que estavam em volta, ela estava desperdiçando a honra, ela estava jogando fora a honra. Esse é o pensamento racional. Calculando pela forma humana, eles estavam meio certo. Poderia ajudar aos pobres. Olha que lindos. Jesus ele fala assim, olha, os pobres vocês vão ter aí direto com vocês. E vocês vão ter muito tempo para ajudar pobre. Aliás, o que não vai faltar é oportunidade, porque o que não vai faltar é pobre no mundo. Fala para o teu irmão assim, não falta pobre no mundo, fala para o teu irmão. Então sempre você vai poder ajudar o pobre. Agora, honrar aquele que merece honra, são poucas oportunidades que nós temos. São poucas oportunidades que nós temos de honrar, e essas oportunidades precisam ser aproveitadas.
Jesus vai e responde em Marcos 14, de 6 a 9. Deixai-a. Marcos 14. Deixe-a, porque a molestais. Ela praticou boa ação para comigo. Aqui na amplificada, ele colocou digna de louvor e nobre. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem. Mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde. Antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho das boas novas, será também contado o que ela fez em memória sua. Hoje, agora, nesse momento, está se cumprindo essa profecia. Mais uma vez, entre tantas milhares de pregações. Certamente hoje, nesse momento agora, nessa mesma hora, tem outras igrejas, certamente em algum lugar, no mínimo mais um ou outro estão pregando sobre esse texto. E estão citando essa mulher que honrou a Jesus. Agora, por que essa mulher entrou para a história? Responda, fala para o teu irmão assim, a mulher entrou para a história da humanidade. Ela é citada em tudo quanto é pregação. E fala por quê, explica para o teu irmão por que ela foi honrada. Por que ela é citada. Porque ela tomou uma decisão de honrar. Ela saiu daquele padrão que ela vivia. Ela saiu daquele padrão daqueles homens que a julgaram. Ela resolveu? Irmão, deixa eu falar uma coisa. Se eu terminar essa palavra e você não sair daqui transformado, você perdeu uma tremenda oportunidade de honrar essa palavra. Essa palavra que eu estou falando para vocês, deveria estar movendo vocês. Agora, por que nós ficamos numa guerra espiritual? Porque essa palavra, ela nos coloca numa sinuca de bico contra a nossa cultura. Esses dias eu fiquei sabendo que um rapaz foi num culto e levou a sua mãe, que não era cristã, e ele falou assim, mãe, o que você achou da convenção? A mãe disse assim, achei legal, achei bonitas as músicas, eu só achei, gostei daquele negócio de siga o líder. Siga o líder. Eu não soube explicar direito, mas aquela coisa de submissão, aquela coisa de honrar quem tem que ser honrado, aquela coisa de obedecer, aquela coisa de você receber a bênção e a cobertura. É por desprezar o conselho do papai e da mamãe, o conselho do professor, daqueles que Deus colocou para nos cobrir, é que muitos de nós entramos em situações difíceis. Aquele que não vive na honra, vive debaixo de um princípio chamado princípio de Lúcifer. Porque o primeiro ser em todo o universo que desonrou um ser superior foi Lúcifer. E ele não só fez isso, mas ele moveu toda a humanidade para que o seguisse. E a desonra, ela começa como? Ela começa nos pensamentos. Você dizendo assim, nada a ver. Por exemplo, eu estou pregando aqui, você pode estar dizendo assim, nada a ver isso aí. Então, queridos, esse é um princípio. Começa por aí. Eu não estou falando de mim. Estou declarando que a palavra, apesar de concordar 100%, estou procurando viver 100%, mas concordo 100%. Jesus disse que ninguém fez o que essa mulher fez. Ninguém. Fala para o teu irmão assim, ninguém, na história de Jesus, fez o que essa mulher fez. Enquanto Jesus estava em carne aqui na terra, todo mundo falou que ele é lindo, que ele é maravilhoso, hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, jogaram, como chama? Ramos, né? Dia de Ramos, tal, honraram, falaram, que lindo, obrigado aí, obrigado. Mas a única pessoa que deu uma oferta de 24 mil reais foi Jesus, foi essa mulher. Na época, né? Hoje tem gente que dá muito mais, porque aprendeu a honra. Aliás, essas pessoas que fazem esse tipo de coisa, irmãos, são pessoas muito, muito bem-sucedidas. São bem-sucedidas porque honram, e honram porque são bem-sucedidas. E são bem-sucedidas porque honram, e honram porque são bem-sucedidas. E são bem-sucedidas porque honram, e honram porque são bem-sucedidas. Fala para o teu irmão assim, Tostines,
Quem não é dessa época não vai saber a piada. Então tá bom. Antigamente tinha uma propaganda assim, Tostines é mais fresquinha porque vende mais, ou vende mais porque é fresquinha? Fala assim. Faz assim comigo, assim, ó. Aquele que honra é próspero. Sendo próspero, pode honrar mais. Honra mais, prospera mais. Prospera mais, honra mais. Honra mais, prospera mais. Prospera mais, honra mais. E assim por diante. É assim que funciona. Pergunta. Quem aqui teve coleguinha de classe que levava maçãzinha para a professora? Quem aqui fazia isso com a professora? Levava maçãzinha. Levava presentinho, docinho, agradozinho para a professora. Então você que levantou a mão, você que levava... Deixa eu falar uma coisa, você não era puxa-saco. Deixa eu falar uma coisa, essa designação puxa-saco foi o inferno que inventou. Você está entendendo que desde pequenininho, você vem sendo ensinado, doutrinado pelo cão. Aí um dia você foi lá e levou um presente para a professora. Aí todo mundo, puxa saco! Aí ela fala assim, próxima vez que ela faz, não faz mais. Para não ser visto como um puxa-saco. Aquela pessoa que traz um agradezinho para a professora presta mais atenção. Ela nota que a pessoa existe mais. Toda vez que o professor olha para aquela pessoa e sente uma alegria. Não tem como escapar disso. E aí, quando for ensinar, ensina com muito mais qualidade. Eu tenho um irmão de G12, um dos meus 12 lá do pastor César, que toda vez que a gente vai no restaurante, ele chega, ele dá a gorjeta para os garçons, para todos os garçons. Quando que ele dá a gorjeta? Antes de ser servido. Em rodízio de carne é assim. Aí você olha os caras tratando os outros e tratando ele. É só picanha, é não sei o quê, só tudo para ele. Aqui. Então, honra que nem ele que você consegue também. Só ele no carré. Então eu já sou esperto, ainda não tenho condição de dar o jeito para todo mundo, mas o que eu faço? Então eu já comecei a honrar, eu sento perto dele. E tenho já esse projeto de começar a honrar, mas sempre dou gorjeta, nunca deixo de pagar aqueles 10%, sempre pago. E muitas vezes a gente sabe, né, que é pancada, mas é honra. Olha só, João capítulo 13, 20. Agora nós vamos entrar aqui agora vai pegar, viu, irmãos? Vou começar a pregar agora. Olha só, quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Presta atenção. Fala para o teu irmão assim, aquele que recebe Jesus, recebe quem? O Pai. Amém? Por que muita gente se lascou? Muita gente se lasca. Porque não recebe Jesus. Não, eu gosto de Deus, agora Jesus, não. Quem não recebe Jesus, não recebe o Pai. Quem recebe Jesus, recebe o Pai. Princípio de honra. Olha só. Filipenses 2, 6 e 7 diz: Jesus, embora sendo essencialmente como Deus, como Deus, e tendo a forma de Deus, despiu-se de todos os privilégios e justa dignidade, de forma a assumir a aparência de servo, escravo, tornando-se como os homens e nascendo como ser humano. Amém? Então Jesus, presta atenção, olha só. Jesus se tornou homem, ensinou
que quem receber ele, recebe a Deus. Olha isso. João 13, 20. Agora pega. Agora a coisa pega. Em verdade vos digo, quem recebe honra, aquele que eu enviar, a mim me recebe. Ou seja, honra. Receber quer dizer honrar. E quem me recebe honra, recebe honra aquele que me enviou. Vamos tirar a palavra recebe, vamos colocar honra. Em verdade vos digo, que quem honra aquele que eu enviar, a mim me honra. E quem me honra, honra aquele que me enviou. Olha para o teu irmão e fala assim, uma pessoa que é enviada para você, em nome de Jesus, e você não honra, você não está recebendo Jesus. Não sou eu que estou dizendo, querido, é o texto. Aqueles que o Senhor envia, ou seja, pessoas que Deus colocou para te cobrir, para ser autoridade sobre você, seja lá de qual forma que Deus colocou como autoridade sobre você, se você não o receber, ou se você não honrar, você não está recebendo aquele que o enviou. Resistir à autoridade, resistir àquele que Deus enviou, seja lá qual autoridade que for, depois nós vamos entrar nisso daí, que é mais pesado ainda. Está resistindo e não está honrando ao Deus que o enviou. Existem vários textos e várias histórias sobre esse assunto. Teve histórias do tipo, um soldado pediu para os seus soldados, Davi pediu para os seus soldados que fossem num certo lugar e pedissem alimento. Aquela pessoa simplesmente se negou, não aceitou e quis maltratar os enviados. Jesus conta essa história também. Conta uma história desse tipo, de alguém que foi enviado e mataram o filho do dono. O filho do dono da terra foi assassinado, porque foi na terra para ver o que estava acontecendo. E aí as pessoas que estavam lá naquela terra foram e mataram o filho. Foi isso que aconteceu. Marcos 10, 41, 42. Quem vos... Pastor, fala para o teu irmão assim, agora vai ficar mais claro ainda. Marcos 10, 41, 42. Quem vos recebe a mim, me recebe. Quem me recebe, recebe o que me enviou. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá a recompensa, o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. O que é galardão? O que é galardão? Recompensa. Quando que uma pessoa não perde a recompensa? Quando ela recebe aqueles que Deus enviou. E olha só, quem vos recebe, fala para o teu irmão assim, quem receber você, está recebendo Jesus. Deixa eu falar uma coisa, querido, quando você entrar numa casa, você coloca o pé e você fala assim, a paz do Senhor Jesus esteja nessa casa, amém? A paz do Senhor Jesus esteja nessa casa. Os nordestinos no sertão costumam dizer assim, não quer? Seja louvado o nome do nosso Senhor Jesus. Aí lá dentro ouve uma palavra assim, para sempre seja louvado. Aí isso quer dizer que a pessoa está sendo recebida. É um costume cristão, antigo. Então você coloca o pé. Na hora, se as pessoas não te receberem, ou te maltratarem, ou te desacatarem, ou ficarem questionando e jogando,
você fica em paz. Você percebe o quê? Uma atmosfera de desonra, e você fica em paz, você diz, então tá bom, com licença, e se vai embora. E quando chegar lá fora, você tira até a poeira, para não levar, o que quer dizer isso, tira a poeira? Não ficar lembrando, me ofenderam, que miseráveis, nunca mais eu vou entrar na casa de ninguém. Não, isso é coisa de criança. Porque você está lá indo em nome do Senhor. Bem-vindo aquele que vem em nome do Senhor. Hosana. Jesus, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Deu água para você? Deu água para você? Então está dando água para Jesus. Você, quando recebe alguém enviado por Deus, você dá um copo de água, você faz um bolo de fubá, você dá um cafezinho, você está dando um cafezinho para Jesus, você está dando um bolo de fubá para Jesus. Se você dá um abraço, você dá um abraço de Jesus. E na hora que aquela pessoa coloca a mão na tua cabeça, você está recebendo uma oração de Jesus. E quando você coloca a mão na cabeça dos outros, é Jesus que está sendo honrado. Tudo é honra. Quem está entendendo o que está sendo falado? Pergunta assim, pastor, quem eu tenho que honrar? Aqueles que estão acima de você, fala para o teu irmão, acima de você. Aqueles que estão emparelhados com você. E aqueles que estão debaixo da sua autoridade. O problema é que algumas pessoas só honram aqueles que estão acima. Não honram aqueles que são iguais. E não honram aqueles que estão abaixo. Algumas pessoas só honram aqueles que estão abaixo, mas não honram os que estão acima. Eu tenho visto líderes que dão muito mais valor para o que o discípulo diz do que para o que o líder diz. Eu conheço pessoas que honram muito mais os amigos, como nós vimos o Roboão fazendo lá, pedindo conselho, ao invés de pedir conselho para os mais velhos, que eram conselheiros do pai, foram lá pedir conselho para os iguais. Não honraram aqueles mais velhos que estavam em posição de mais sabedoria. Portanto, perdeu o reinado foi dividido. Deixa eu contar uma coisa que aconteceu uma vez comigo. Vou explicar. E duas irmãs estavam pelejando com uma mulher que estava endemoniada. E pelejaram por muitas e muitas e muitas e muitas horas. E aquele demônio dava uma tréguazinha, depois voltava, dava outra tréguazinha, depois voltava. E aqueles demônios simplesmente não saíam, e a pessoa atormentada, atormentada, atormentada. E aí, num ato de desespero, essas irmãs ligaram para mim. Falaram, pastor, tem uma pessoa aqui que a gente não sabe mais o que fazer. A gente já orou, já falou em nome de Jesus e tal. Dá para o senhor vir aqui? Eu falei, tá bom. Cheguei lá, entrei na casa e falei para ela, sai. A moça, saiu. Falei, tá bom então, Deus abençoe. Foi embora. Era você e a Tata. Arlete e a Tata, né? Tata está aí? A pergunta é o seguinte. Por que os demônios saíram? Algumas pessoas podem dizer assim, porque o pastor Rairini tem autoridade. Não, irmãos. Nenhum demônio sai em nome de pastor Rairini. Nenhum demônio sai com autoridade de nome de ser humano, ou de presença de ser humano nenhum. Então por que o demônio saiu? Naquele momento que eu cheguei e falei, sai. Deixa eu explicar uma coisa, não foi porque eu fui lá. Foi porque vocês chamaram. Naquele momento, o que estava acontecendo? Naquele momento, vocês estavam lançando mão de um princípio. Qual o princípio? A honra. Honra. Quando essas irmãs disseram,
vou chamar o pastor. Lá no céu, o que Deus falou? Uau, eu estou vendo fé aí. Essas pessoas estão me honrando. Honrando quem? Honrando quem? Deus. Por quê? Elas disseram, esse irmão foi levantado por Deus para cuidar da gente. Então nós confiamos naquilo que Deus decide. Então, o que Deus falou assim? Elas confiam em Deus, em mim, em Deus, Ele. Portanto, expulsarei, ele irá embora agora. E foi assim. Cheguei e disse, até fui preparado para uma batalha, né? Porque eu conheço as irmãs poderosas em oração. Quem conhece as irmãs sabe que são mulheres de Deus. Cheguei lá e disse, em nome de Jesus, sai, pode ficar de lá, senta aí, tal. Sentou, acabou tudo. Pela primeira vez, queridos, eu tive esse discernimento, essa revelação, de que a questão não é quem está lá, a questão é quando seres humanos lançam mão desse princípio da honra. Quem está entendendo o que está sendo falado aqui? Vocês entenderam o que eu falei, né? Aquele demônio não saiu, irmãos, por causa da meu grande isso, grande aquilo, mesmo porque eu não sou grande nada. Servo de Deus lá, necessitado, fraco, precisando, carente de Deus. Mas um princípio foi estabelecido, o princípio da honra. Tem gente que sai por aí querendo expulsar demônios, tem gente que sai por aí querendo abrir célula, tem gente que sai por aí querendo evangelizar, mas não se submete, não está debaixo de autoridade nenhuma, é louco. Ou você está fazendo a obra de Deus e fica lá, questionando as decisões que o seu líder toma, ou os critérios que o seu líder tem. Ei, Jesus. Tem outro caso também. Ana queria ter um filho, era afrontada o tempo todo pelas as companheiras, porque não tinha filho. Naquela época ter filho era a coisa mais importante que o ser humano podia acontecer com o ser humano, era ter filhos, até hoje também, mas na época era mais. E Ana ficou tão atormentada, arrasada, que ela vai no templo e ela começa a falar com Deus, Senhor, eu quero um filho, eu estou passando vergonha na minha família, meu marido não vai gostar de mim, e o que está acontecendo? Eu estou sendo desprezada, Senhor, ouve a tua serva. Quando ela estava orando, chega Eli, que era o sacerdote, olha para ela e fala assim, ei mulher, a marvada pinta, essa hora da manhã já está enchendo a cara. Presta atenção. De novo, a mesma reação, né? Aí o que Ana falou? Chegou para falar assim, quem é você para chegar em mim e falar desse jeito? Eu estou aqui numa boa vontade, estou aqui de boa, falando com Deus, e você, quem é você para me julgar? Quem me julga? Não, a Bíblia diz, não julgueis. Foi isso que ela falou? Ela falou, não, meu senhor, eu não estou embriagada. Não, senhor, não, profeta, não, querido. Eu estou aqui porque eu estou pedindo para Deus. Porque ela, sabe por que ele achou que ela estava bêbada? Porque ela estava tão desesperada que ela ficava mexendo a boca. E falando assim em silêncio, mas mexia a boca. E o cara falou assim, mas ela já está aí falando sozinha, meu. Acho que fazia tanto tempo que ele não via ninguém crente de verdade, que confia em Deus.
Mas essa mulher olhou para ele e falou assim, olha, eu estou buscando, por favor, me conceda essa bênção. Falou com o cara, presta atenção, irmãos, Elias, nesse tempo aqui, ele já não estava ouvindo a voz de Deus, era um sacerdote carnal, era um cara que estava por fora. Tanto é, queridos, presta atenção, tanto é, que Deus ele fala com Samuel, que era o menino que ele estava cuidando, e Samuel, ele conhecia só a voz de Eli. Para Samuel, a voz de Deus era a voz de Eli. Quando ele ouve Samuel, ele vai lá, pois não, senhor Eli, fala comigo. Porque Samuel, ele reconhecia a voz de Deus, mas não era direto, ele reconhecia a voz de Deus quando ela vinha através do seu líder. Isso é tremendo. E aí ele vai dormir, aí ele fala, vai lá, vai dormir, menino. Tipo assim, carnalzão, né, mano? Aí ele ouve Samuel. É a voz que ele conhecia de Deus. Mas qual é a voz de Deus? Era a voz do líder. Ele acorreu para o líder. Pois não, senhor, o que manda? Ele falou assim, aí ele percebeu, Deus está falando com ele. Então é o seguinte, na próxima vez que você ouvir essa voz, fala assim, pode falar que o teu servo te ouve, Senhor. E aí a próxima vez foi assim. Mas ele estava zoado, estava carnal, não estava cuidando dos filhos direito, os filhos tudo tranqueira. Sabe esses pais que deixam filho fazer o que quiser, do jeito que quiser, na hora que quiser. Não tem padrão de nada, de coisa nenhuma. Não tem autoridade. E esse cara chega para essa mulher, ele chama ela de bêbada. Não é na conta dela chegar e falar assim, vai cuidar da tua família, rapaz. Vai lá, meu. Larga do meu pé, deixa eu aqui falar com Deus. Eu estou aqui falando com Deus de boa, não me enche as paciências, não. Mas não, ele era, apesar de estar em ruína ministerial, ele era homem de Deus. Fala para o teu irmão assim, homem de Deus. Ela honrou aquele que o tinha levantado. E por causa disso, você tem uma ideia, esse homem olhou para ela e falou assim, então tá bom, então você vai ter um filho, Deus vai te dar um filho. Ela arrancou da boca do homem. Uma bênção, ela arrancou da boca do homem uma bênção, querida. Toda vez, presta atenção, olha para o teu irmão e fala assim, toda vez que você honra um homem e uma mulher de Deus, mas honra mesmo, bastante, você arranca da boca dessa pessoa a bênção que vai te curar, que vai te multiplicar, que vai te salvar, que vai te ajudar, porque quem honra o profeta, recebe a bênção de profeta. Quem recebe o verdadeiro, recebe a bênção da verdade. Quem honra o próspero, prospera. Quem honra o sábio, também se torna sábio. Na qualidade de sábio, na qualidade de profeta. Se você honra o teu professor, o teu pastor, aqueles que estão sobre você, você recebe as bênçãos. Eu vou terminar, irmãos, logicamente hoje, né? Falando sobre quem são essas autoridades no mundo. Existem 4 modalidades de autoridades. Existem as civis, as autoridades sociais, as autoridades militares e as autoridades eclesiásticas. Irmãos, eu estou falando aqui, irmãos, são princípios. Amém? Se você não quiser seguir esses princípios, é uma escolha, querido. Aliás, sempre é uma escolha. Eu vou falar de todas, nesses dias que nós vamos falar das autoridades. Hoje, só quero terminar falando sobre as autoridades civis. Vamos lá, vou falar aqui, só para se diferenciar. Autoridades civis são quem? Os 4 poderes, amém? Legislativo, executivo, judiciário e... Executivo, legislativo... São 3 poderes, não são 4 poderes, são 3. São 3 poderes.
E o quarto poder, que é o funcionário público. Todos os funcionários públicos. Bombeiros, cara que atende serviço público. Pessoas que estão a favor, estão trabalhando para o governo. Tem as autoridades sociais, que são os pais, mães, professores, patrões. Autoridades militares, que são os policiais e os soldados. No Brasil é tudo meio misturado, né? Tem polícia militar, mas são aqueles que são militares. E as autoridades eclesiásticas, que são todo tipo de liderança dentro da igreja, toda liderança dentro da estrutura da obra de Deus. Eu quero terminar, irmãos, falando sobre autoridades civis. Eu não sei se eu vou conseguir terminar. Não tenho mais tempo. A gente continua a semana que vem, amém? E nós vamos falar sobre as autoridades civis. Como que nós devemos encarar os magistrados, os juízes, os políticos. Eu só vou lembrar aqui, só dar um exemplo. Eu vou falar semana que vem, mas eu quero dar um exemplo. Eu queria ir embora sem falar disso. Existe uma igreja nos Estados Unidos, que eu ouvi essa história, de que a igreja, um dos membros da igreja, percebeu que os bombeiros, era uma cidadezinha do interior, uma cidadezinha assim, bem simples, que os bombeiros da cidade, eles estavam sem máscaras, daquelas máscaras para combater os incêndios, sabe? E simplesmente a prefeitura não estava comprando, porque acho que a prefeitura estava com problemas financeiros, e simplesmente aqueles homens estavam arriscando suas vidas, entrando em lugar sem aquela máscara. Os irmãos tomaram conhecimento, a igreja fez uma vaquinha e compraram 15 máscaras, que era o número de bombeiros que tinha a cidade. E deram e fizeram uma cerimônia para entregar essas máscaras para os bombeiros. E veio todos os políticos, toda a população veio para ver quem? Os bombeiros serem honrados. Porque eram funcionários que cuidavam da nossa vida, que cuidavam da vida das pessoas. Quando as pessoas têm problemas, elas chamam bombeiro. E aí a igreja tomou a frente e honrou esse grupamento. Isso comoveu tanto a cidade, que essa história acabou vazando e foi para outros estados. Essa cidade recebeu o presidente para honrar essa igreja, e teve empresários grandes, riquíssimos, que falaram assim, eu vou ser membro dessa igreja, e vinham de longe para frequentar esse culto, por causa de uma atitude de honra. Temos muito que aprender. Quando Jesus ele diz, é chegado o reino, o que você imagina? Um monte de crente vestido de forma esquisita, com cabelão, com saiona, com pelo no sovaco, dizendo palavras incompreensíveis, dizendo evangeliquez, falando coisas irrelevantes. Não, queridos, quando você imaginar, quando você pensar nessa palavra, é chegado o reino de Deus, é quando a igreja, quando o povo de Deus começa agora a mudar os padrões da atmosfera de um bairro, de uma cidade, e isso só pode ser feito através da honra. Amém?